Dizem que uma boa atriz deve interpretar a mocinha de maneira que leve o público a amá-la e interpretar a vilã de uma forma que leve o público a odiá-la. E a nossa convidada de hoje tem esse talento de conduzir o público pela mais vasta gama de sentimentos e pensamentos, na tela e nos palcos. Estamos falando da atriz, produtora de cinema, TV, teatro, Débora Falabella. Débora, é um prazer te receber aqui no Persona. Bem-vinda, menina. Muito obrigada, prazer é meu, adoro o programa, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. A honra é nossa e a gente já começa te perguntando se houve alguma influência da sua família para que você se tornasse atriz. Seus pais te estimularam? Nossa, assim, não sei se eles me estimularam, mas eu acho que eles foram uma espécie de referência para mim, né? Porque quando eu era criança, assim, meu pai ele foi ator, né? Durante muitos anos é ator, diretor, e ele começou na televisão, na TV Itacolomi, que era afiliada da Rede Tupi, em Belo Horizonte, e fazia teatro em Minas. Então, além dele ser ator, todo o círculo de amizades ali da casa, eram muitos atores também que eu conhecia, muitas peças que eu assistia, as coxias também do teatro, que às vezes eu ia com meu pai. E a minha mãe, ela era cantora lírica, ela cantava no Coral Lírico de Minas Gerais, e uma das coisas que mais me impressionava era acompanhá-la durante os ensaios de óperas, e eles faziam óperas grandiosas, lindas, no Palácio das Artes, que era o teatro onde ela se apresentava, e isso para mim foi algo que ficou muito marcado, sabe? Então, é uma influência muito grande, e a minha irmã também, a minha irmã Cíntia é atriz, ela fazia balé clássico em Minas e depois começou a fazer teatro, e eu era a minha irmã mais velha, né? Eu tenho duas irmãs mais velhas que sempre foram referências para mim, a Cíntia era a do meio, eu fui a temporona, e a Cíntia era também, assim, eu era fã da minha irmã, né? Então tudo que ela fazia também me inspirava um pouco, e aí eu comecei a ver a Cíntia no palco, e acho que foram muitas influências, eu não sei se eles queriam que eu fosse atriz, porque todo mundo sabia ali a dificuldade, né? Meu pai, ele sempre teve outros empregos também, ele era diretor de publicidade, para poder trabalhar no teatro. A minha irmã também ficou muitos anos tendo que ter outra profissão para viver da profissão de atriz. Então, a gente sabia das dificuldades, mas eu acho que foi uma influência que não teve como. Eu tenho uma prima maravilhosa, que é a Cida Falabella, que também é atriz, diretora de teatro. Então, foram muitas influências familiares, sim. Quando eu saí de Belo Horizonte, BH não tinha uma faculdade, por exemplo, de artes cênicas. Tinham cursos muito bons, mas não tinha uma faculdade. Então, para mim, não era nenhuma opção. Assim, eu lembro que eu comecei a fazer publicidade. Então, Minas era mais difícil ainda, né? A gente não tinha a TV, que tem no Rio, que também é muito difícil, muito pouca gente, né, que trabalha, mas não era uma cidade como São Paulo, que muitas vezes você consegue mais assim, viver da sua profissão, e a gente tem uma cena teatral mais forte. E aí, quando é que a menina que frequentava os camarins, os bastidores, os estúdios, os palcos e tal, começou a fazer alguma coisa relativa a teatro? Foi em casa, foi na escola, como é que foi isso? Desde criança, assim, eu e minhas irmãs, a gente gostava de inventar histórias, e eu lembro que a gente tinha fitas, cassete, desde apresentações para os pais até coisas filmadas, né? A gente inventava ali uma certa oficina ali de cinema, e acho que a gente tem isso guardado até hoje. Mas eu, com 12 anos, eu fui procurar o curso de teatro da escola. Eu estudava numa escola de Minas antiga, muito tradicional, chamada Isabela Hendricks, e tinha um grupo de teatro lá que chamava Grupo Grit, que era coordenado pelo Toninho da Cruz, que é um professor, foi meu primeiro professor de teatro. E eu lembro que durante a minha infância, eu tentei fazer muitas coisas, fiz balé, fiz jazz, fiz luta, e nada me interessava muito. E essa foi a primeira
atividade, no caso, que ainda para mim não era nada sério, que eu fui procurar sozinha. E eu sempre fui muito tímida, e nas apresentações escolares, todas elas, eu ficava sempre muito quieta, eu não conseguia falar muito bem. E no teatro, nesse grupo, foi onde eu fui me descobrindo, assim. E a gente tem agora o depoimento de uma dessas pessoas que participou aí ativamente dos seus primeiros passos da carreira. Vamos ver? Vamos. Eu e a Débora, a gente sempre teve uma relação muito forte. Desde que ela nasceu, a gente sempre foi muito unida. A gente brincava de fazer teatro, né? Isso, fazia teatrinho na sala, dança, tinha show de humor, sempre foi assim. Ela começou a fazer teatro na escola muito cedo, eu dançava, a gente sempre acompanhava uma outra, e logo ela foi crescendo e começou a trabalhar profissionalmente em Belo Horizonte, sempre muito interessada, muito talentosa, disciplinada. A gente chegou a substituir até uma outra em peças em BH. Eu tenho muita admiração pelo caminho que a Débora seguiu. Ela é uma grande atriz e um grande orgulho para mim, eu acho que para todos nós. A Débora, ela nem para mesmo, assim. Nesse momento difícil, né, da pandemia que a gente está vivendo, ela está sempre trabalhando, estudando, crescendo, cada vez mais. A Mana. Nossa, minha irmã. Eu falo que a minha irmã, e minha irmã mora aqui em São Paulo também, né? Apesar da gente estar vivendo nesse momento mais distanciado por causa de tudo que está acontecido, mas ela assim, a minha outra irmã está em BH, eu morro de saudade, mas a Cíntia, a gente está sempre junta, assim, e ela realmente foi minha parceira também nessa trilha do teatro e da descoberta, né, de como ser uma atriz. Assim, a Cíntia, ela tem uma força muito grande, ela é professora, ela dá aula, então a gente tem uma troca muito boa. E a gente começou a dirigir também, foi uma coisa que eu comecei a fazer com a Cíntia aqui em São Paulo, que foi dirigir teatro. Eu nunca tinha dirigido, a gente dirigiu 2 espetáculos juntas. A gente tem planos de dirigir outros assim nessa parceria que deu muito certo, e ela é uma ótima diretora também, uma excelente atriz, uma atriz maravilhosa, e é uma parceira mesmo de trabalho. A gente já trabalhou juntas no teatro, gostaria de fazer outros trabalhos com ela em cena também como atriz, mas a gente já tem uma parceria muito boa nesse sentido, a gente se entende muito. Débora, nós estamos percebendo que você saiu de Minas, mas Minas não sai de você. Você fala de Minas com muita paixão, né? Então a gente correu aqui agora e acabamos de preparar um vídeo especialmente sobre Minas Gerais para você. Artistas mineiros, desde sempre, contribuíram de forma brilhante para a formação da identidade cultural brasileira. Não se comover com a literatura de João Guimarães Rosa ou de Carlos Drummond de Andrade. Parece improvável não se emocionar com as vozes e composições de Milton Nascimento e João Bosco. Onde estiver, sempre trago vocês. O Grupo Galpão e o teatro do diretor Gabriel Vilela saíram de Minas para ganhar os palcos do Brasil e do mundo. Laços culturais são difíceis de se romper. Assim aconteceu com Débora. A mineirinha saiu de Minas, mas Minas não conseguiu sair dela. Do Mineiro Ziraldo, ela participou de uma montagem na peça Flix. Da parceria com a diretora Grace Passot, nasceu o sucesso Contrações. Conversou com o Estevam? Sim. E dos contos do escritor Murilo Rubião, surgiu o espetáculo O Amor e Outros Estranhos Rumores. Seu grupo 3 de teatro se mudou para São Paulo, mas veio com seus sócios fundadores também mineiros, Yara de Novaes e Gabriel Fontes Paiva. Pois bem, se é assim, viva os mineiros e suas belas artes para o deleite de todos os brasileiros. Viva Minas! Os mineiros dominando o mundo. Ah, que maravilha! Que maravilha. Que bonito, gente. Obrigada. Fiquei emocionada aqui. Minas, né, ao teu redor, na tua vida, não tem como, né? Agora não tem jeito. É algo muito forte mesmo. Não tem muito como. A gente, na própria companhia,
somos 3, né? Mas a gente trabalha com muitos atores mineiros que estão em São Paulo. A gente tem parceiros mineiros também que trabalham com a gente, como o André Cortez, que é sempre o nosso cenógrafo, é mineiro. Então, a gente está sempre rodeado de mineiros, assim, não tem muito jeito. Você já percebeu que é uma máfia mineira, né? Uma máfia mineira. Ô, Débora, e quando você mesmo. pisou a primeira vez no palco como atriz profissional, como foi essa experiência? Olha, eu acho parece que é sempre a primeira vez, né, quando a gente pisa, mas eu estava descobrindo ali, e quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a fazer teatro infantil, e o público infantil é um público que não mente, então é o público mais difícil de agradar, então assim, eu tenho até medo de voltar um dia, se eu tiver que fazer uma peça infantil, e falar, meu Deus, como vai ser, porque as crianças, elas falam mesmo, se elas não gostam, elas gritam, elas começam a conversar, então eu lembro muito desses episódios de fazer teatro infantil e de ter, às vezes, uma plateia muito ruidosa, se as crianças não estavam gostando, elas estavam conversando, mas era sempre muito divertido, assim, para mim, depois que passava os primeiros 5 minutos, né, de estar em cena, que são aqueles 5 minutos de aflição, eu me divertia muito, e eu me divirto muito no palco, e acho que esses espetáculos, quando acontecem, são os melhores. Tem uma coisa no teatro infantil que é fatal para o ator que está em cena. É quando ele ouve a criança perguntar, mãe, vamos embora? Isso é terrível. Porque eles são honestos, né? São sinceros, né? Mas, Débora... Isso quando eles não sobem no palco, né? Não gritam alguma coisa. É muito engraçado, muito divertido. Mas é meio apavorante também. Débora, poucos anos depois dessas suas primeiras experiências como profissional e tal, você estreava na TV, você foi fazer Malhação. Sim. Como é que isso aconteceu? Eu fiz um teste, eu lembro que o Hernani Maleta, que é um preparador vocal maravilhoso, mineiro também, ele estava ajudando... Mineiro também, né? Ajudando, acho que um produtor de elenco a fazer um banco de elenco, e eu fiz um teste em Belo Horizonte. Através desse teste, eu fui chamada para fazer um teste no Rio. E aí eu fiz Malhação, e aí eu não lembro, a memória vai ficando curta, né? Mas eu não lembro se foi exatamente nessa ordem. Eu lembro que eu fiz um trabalho que era Malhação, e eu acho que eu fiz um antes, que era um episódio daquela série Mulher, que era com a Patrícia Pilar, Eva Vilma, uma série maravilhosa. E esses 2 trabalhos foram os primeiros que eu fiz na TV. E aí eu fiquei muito tensa. Aí realmente, a primeira vez que eu fui fazer televisão, eu não me senti tão à vontade quanto eu me sentia no teatro. Foi mais difícil, um veículo novo, uma nova forma de fazer. Apesar de que, assim, eu já tinha feito comerciais em Belo Horizonte, eu trabalhava, fazia comerciais, mas eu não sei, eu acho que ir para o Rio, estar na frente das câmeras, com pessoas que eu não conhecia, isso me amedrontava um pouco. Então, os primeiros momentos na TV, e principalmente em Malhação, onde eram muitos jovens que já eram muito habituados com aquilo, e cariocas, né, que são muito soltos. Eu acho que para uma mineira eu cheguei ali um pouco apavorada. Foi um pouco difícil esse primeiro momento, mas depois a gente supera. E fui trabalhando, né, fui fazendo outros trabalhos e fui melhorando essa desenvoltura com a TV, mas o primeiro momento foi um momento bem difícil mesmo, para mim foi um pouco apavorante, assim, mas foi importante demais, foi a primeira vez que eu saí de casa, morei com uma tia minha em Niterói, minha tia maravilhosa que me recebeu, então eu morava em Niterói, ia para o Rio fazer Malhação de ônibus, voltava, aflitíssima, né? Porque ainda não sabia se tinha ido bem, não tinha amigos ali, mas sair de casa foi uma experiência boa também. Acho que foi uma experiência de amadurecimento, assim, meio no susto, porque essas histórias são assim, né? Eu estava fazendo faculdade, apareceu essa oportunidade, e aí você tem que decidir se vai ou não, se tranca a faculdade, se começa a trabalhar. E foi uma sorte, porque eu acho que se eu não tivesse ido nessa primeira vez, talvez eu não sei quando eu iria. E hoje eu tenho muita alegria de poder ter tido essa trajetória, de viver do meu trabalho, de conseguir conectar a televisão com o teatro, com o cinema. Então, foi uma primeira experiência que foi difícil, claro, mas que deu muito certo. Você já tinha visto o mar?
Já, como mineira. Que é um trauma de mineiro. Como mineira, isso, né? passava muitas férias em Cabo Frio, Rio das Ostras. A gente ia muito para a praia, assim. Eu lembro que meu pai até escreveu uma peça sobre isso, uma época que chamava Perigo Mineiros em Férias, e contava a história de mineiros indo para as férias. Aí, depois do Malhação, você foi fazer Chiquititas em Buenos Aires. Quer dizer, mais longe ainda de Minas Gerais, né? Como é que foi a sua vida lá na capital argentina? Cara, essa experiência foi, assim, maravilhosa mesmo, porque, primeiro, pela possibilidade, eu nunca tinha saído, né, tinha morado fora, assim, então a possibilidade de morar fora, para mim, foi também uma experiência, morar num país diferente, morar realmente longe, né, assim, sem ficar próxima e sem ver meus pais com mais frequência. A gente morava num prédio, num bairro muito legal na Argentina, e todos os atores, e eu era uma das mais novas, mas morava com todos os atores mais velhos. As crianças moravam com seus pais num outro lugar, mas eu estava já no grupo dos atores adultos. Então, para mim, eu me sentia muito, muito bem, muito importante, muito responsável, mas, ao mesmo tempo, muito livre, né? Porque eu, com 20 anos morando na Argentina, trabalhava também, tinha que ter as responsabilidades, porque era um trabalho... a gente trabalhava muito, era um trabalho pesado, assim. Eu lembro que foi lá que eu conheci também o Roberto Monteiro, que é meu grande parceiro de trabalho. Ele já produziu peças que eu fiz, e ele é hoje meu empresário durante muitos anos, porque eu o conheci na Argentina, e um grande amigo. E muitas histórias boas, assim, desde você atuar numa rede de televisão argentina, porque era engraçado, porque a gente... existia a estrutura que era feita as Chiquititas argentinas, e depois a gente fazia as Chiquititas Brasil com essa mesma estrutura, mas o diretor, a figurinista, era todo mundo argentino, assim. Então a maneira de atuar, de dirigir, era engraçada, era diferente, mas foi divertidíssimo. E foi também onde eu acho que eu peguei uma certa prática com TV, porque eram muitas cenas e a gente tinha que se virar, tinha que aprender. Foi muito, muito legal, assim, muito divertido fazer, e foi uma experiência muito boa poder morar também fora, conhecer um outro país, trabalhar num outro país, ter que lidar com pessoas falando outra língua perto de você, e você tendo que fazer seu trabalho. Foi uma experiência muito, muito positiva também e divertida. Para mim foi divertidíssimo morar. Fiquei acho que quase um ano lá. Com certeza. E você citou o Roberto Monteiro, então é claro que ele não podia ficar de fora e te mandou umas palavras. Vamos dar uma olhada. Bom, antes de tudo, quero parabenizar a Débora por essa bonita e tão merecida homenagem. Eu conheci a Débora em 99, quando estava fazendo um casting para a novela Chiquititas. E a Débora chegou no estúdio no Rio, quando começou a dar o texto. Sabe aquele momento que o estúdio realmente para ouvir uma atriz? Então, naquele momento, tive certeza que tinha encontrado a atriz para o personagem. A Débora foi morar em Buenos Aires, e quando terminou a novela, a Globo a convidou para fazer um teste para a novela O Anjo Caiu do Céu. E ela me convidou para acompanhá-la no Rio nesse teste. Então, a Débora fez o teste no Rio, passou, pegou o personagem, era um par romântico com o Caio Blá. Eles eram os protagonistas jovens da novela. E de lá para cá a gente trabalhou junto esses anos todos. A Débora foi a primeira atriz do meu casting, no meu escritório, da Mesa 2 Produções, e que tem meu sócio, Fernando Cardoso. Então, eu sempre digo que a Débora foi a madrinha do nosso casting, né? Então, eu queria agradecer a Débora por esse carinho, essa confiança e essa parceria em tantos anos de trabalho. Débora, parabéns por essa homenagem. E aí, madrinha? Graça. Não, é tão importante, assim, a gente fala muito sobre a nossa profissão, né? A gente tem... o Roberto, ele é meu empresário desde sempre, principalmente porque ele era uma pessoa que eu sempre tive muita confiança, assim. Eu acho que esse casamento, que é quase um casamento que você tem que ter com a pessoa, ele é tão importante. A gente fala, às vezes, tão pouco, né, das pessoas que trabalham com a gente, que estão do nosso lado durante a nossa carreira, que nos aconselha ou que nos dão um apoio. O Roberto virou um grande amigo, assim. Ele
é uma pessoa que eu trabalho desde sempre na vida. Eu comecei trabalhando e, por acaso, ele era também produtor de elenco. A gente deu certo juntos e seguimos até hoje. Assim, uma grande figura, ele e o Fernando. Tem né, a Mesa 2 Produções, que agencia pessoas maravilhosas, assim, tem atores maravilhosos, produtor também de teatro. É uma pessoa que eu gosto muito. Muito bom ter o depoimento dele aqui. Muito bem, Débora. De volta ao Brasil, você acabou participando de uma novela que bateu vários recordes de audiência em todo o mundo, né? Mas a gente vai falar disso no próximo bloco, pode ser? Pode sim. Voltamos já já com o Persona. Voltamos com Persona, hoje conversando com Débora Falabella. Débora, em 91 você fez um curta, participou desse curta, que é o Françoise. Longos planos, quase que um diálogo, um cenário só, um teatro. Como é que foi isso? Como é que foi esse trabalho? Foi meu primeiro trabalho no cinema, dirigido pelo Rafael Conde, que é um diretor maravilhoso, mineiro. Mineiro. Com o ator Fernando Ernesto. A preparação foi da Yara de Novaes. Eu lembro que acho que a gente já trabalhava juntas no teatro, mas a gente não tinha companhia. A gente fazia uma peça infantil juntas. E ela me preparou para esse trabalho. Foi meu primeiro trabalho no cinema e foi uma surpresa muito boa, assim, porque, primeiro, que eu nunca tinha feito cinema, era um texto incrível do Luiz Vilela, baseado num conto do Luiz Vilela, e a gente filmou na rodoviária de Minas Gerais, né? Era um lugar também muito conhecido por mim. E esse curta, ele teve uma trajetória muito linda, assim, e para mim teve uma trajetória muito bonita. Eu lembro que eu ganhei o Festival de Gramado com esse curta. Ele foi uma surpresa e foi, acho que, uma porta de entrada também, assim, no mundo do cinema, que é um lugar onde eu gosto tanto de estar. Aí, depois desse curta-metragem, ou a partir desse curta, ou por causa desse curta, não sei direito, você vai explicar isso para a gente, você deu seu primeiro grande salto, vamos dizer assim, na televisão. Você foi fazer uma dependente química no Clone, um enorme sucesso. Como é que você se preparou para encarar uma personagem tão complexa como aquela? Tem esses trabalhos, né, que eu fiz quando eu era mais nova e eles eram tão complexos. Eu não sei, assim, é engraçado porque se caísse um trabalho desse na minha mão hoje, eu acho que eu ficaria super preocupada, assim. E na época, tem um frescor de quando a gente é jovem, de quando a gente está começando a trabalhar, que eu acho que esses trabalhos, eles chegam na gente como uma primeira sensação, sabe? E eu acho que no caso da Mel, ele aconteceu assim. Nessa novela também, eu acho que o interessante é que contava a trajetória dessa personagem. Então, mostrava como ela era, como era a relação dela com os pais, como era a relação dela com o mundo. Então, eu ia aprendendo e construindo essa personagem junto com a novela, junto com a escrita da Glória, né? Que era a Glória Pérez que escreveu essa personagem lindamente, assim. E foi muito, muito lindo o que aconteceu e que eu não imaginava, porque a resposta do público foi muito interessante, muito positiva. Assim, até hoje, eu encontro gente na rua. Assim, outro dia eu lembro que eu entrei num Uber ou num táxi, eu não lembro, mas que começou a falar comigo e começou a conversar e falou: olha, eu tive um problema de dependência química e eu lembro que eu assisti a novela e para mim foi muito importante esse seu papel, eu me senti representado. Então essas coisas assim são muito importantes para a gente, sabe? E eu fui entendendo isso durante a novela, acontecia muito, mas depois de tantos anos assim, você entrar e você ver uma pessoa trabalhando, recuperada, falar sobre isso, falar que aquilo também gerou uma identificação, que eu acho que esse é o trabalho do artista também, né? Gerar essa identificação com o público, nos aproximar também deles e dizer que eles não estão sozinhos, né? A gente representar essa quantidade de personagens que a gente representa, acho que é para isso também. Então, para mim, foi muito lindo fazer essa novela.
depoimento que a gente tem agora, Débora, é de um dos corresponsáveis por esse belíssimo trabalho, né? Vamos dar uma olhada? Enfim, o que dizer de Débora Falabella, né? Uma atriz incrível, uma das melhores atrizes que eu já trabalhei, jovens, uma pessoa de um trabalho de construção muito intenso. E isso que é realmente o presente que todos os diretores podem ter, são atores que entregam sua alma, né? E a Débora tem esse componente fundamental para, a partir daí, ser e se tornar uma das grandes atrizes brasileiras. Eu acho que a Débora fez um trabalho incrível no Clone. Foi assim um trabalho de composição muito difícil, acho que para todos nós, para a direção, para a autora, mas depois que a Glória sentiu o tamanho da atriz que ela tinha nas mãos, ela desenvolveu de um jeito incrível e eu embarquei junto. Então, é um trabalho que vai ficar para sempre. E a Débora quer trabalhar sempre, se Deus quiser, em breve. Um beijo. Um trabalho de uma potência sem tamanho. Mas eu falo isso, assim, né? Assim como eu falei, acho que o Jaime conduziu essa história muito bem, assim. Era uma novela com muitos núcleos. Se a gente pensar, uma novela que também se passava no Marrocos, acontecia muita coisa ao mesmo tempo, tinha a história e todas eram muito importantes, a história da mel, da dependência química. Então, acho que conduzir uma novela é realmente, assim, uma loucura, assim, deve ser algo dificílimo você conseguir conduzir todas essas pessoas e todos esses núcleos e contar todas essas histórias de uma maneira potente. Débora, Um Só Coração, JK, Som e Fúria são algumas das incríveis séries aí que você participou. Diferente das novelas, são obras onde você sabe o final que o personagem vai ter. Isso muda tudo, não? Muda, eu fiz muita série, é verdade, assim, se eu for olhar ao longo de todos os meus trabalhos, eu fiz muitas séries, e eu tenho feito, né, agora eu estou fazendo a 2ª temporada de Aruanas, que também é uma série muito, muito linda, fala sobre ativismo ambiental, mas realmente é completamente diferente, você saber já do início ao fim a trajetória da sua personagem. Novela é aquele trem descarrilhado que você não sabe onde que ele pode dar. E que depende também, assim, mas é muito interessante, porque ao mesmo tempo você vai vivendo junto com a sua personagem, você vai descobrindo o que acontece junto. Então são duas coisas que eu gosto de fazer. A novela, ela é um trabalho que geralmente a gente fica um pouco mais ansioso com a resposta, com o que vai acontecer, porque não depende só da gente, depende também da gente, né? Depende da gente entregar um trabalho e o público sentir esse trabalho, depende de muitas coisas. Então, é um caminho muito, muito difícil, louco, mas muito delicioso também participar de uma novela. Mas nas séries você tem essa trajetória, você tem também tempo, né? Diferente de um longa que geralmente dura 2 horas, no máximo, você tem 10 capítulos para essa personagem se desenvolver. Mas é isso, a série a gente tem um pouco mais de controle, a gente consegue desenhar melhor aí essa personagem. Avenida Brasil. Agora eu vou ter que ler, porque tem tanta informação aqui sobre isso que eu vou ter que ler. Avenida Brasil foi traduzida para 19 idiomas, exibida com sucesso em mais de 150 países. A mineira foi parar no Cazaquistão, né? Em Vietnã. Portugal, Grécia, França, Rússia, Vietnã. Agora, nessa trama, um dos motivos, uma das razões de sucesso, que parecia que havia uma química muito especial entre o elenco e parecia que havia uma liberdade maior nas atuações. Há uma impressão isso ou isso é verdade? Acontecia mesmo? Não, era verdade. Eu acho que foi uma... Eu acho que nada a gente faz sozinho, né? Acho que a Avenida Brasil foi uma junção, assim, de uma direção muito aberta, muito criativa, um texto maravilhoso e um grupo de atores também que gostavam muito de jogar juntos. Então, acho que foram todas essas coisas, fora toda a equipe técnica em volta, que também era incrível, né? Todas essas outras
coisas que são importantes para um trabalho ser construído. Mas eu lembro que a gente ali, os atores, eles pareciam realmente uma trupe, assim. Então a gente gostava de jogar, a gente gostava de atuar junto, a gente gostava, se divertia. Então acho que isso também conta muito no trabalho, né? Porque geralmente as novelas a gente não tem essa relação tão forte. A gente cria durante aquele trabalho, mas na Avenida Brasil aconteceu isso de uma forma muito forte, muito mágica. Tem depoimento sobre isso, Cris? Tem. Adivinha de quem? De uma das vilãs. Vamos ver. Ai. Deb, meu amor, eu tô aqui para dar um beijo enorme em você e dizer mais uma vez o quanto foi deslumbrante, o quanto foi incrível a Avenida Brasil nas nossas vidas. Não só na nossa trajetória profissional, como na nossa amizade. A partir dali eu ganhei uma das pessoas que eu mais amo, que eu mais respeito na vida, que é você. Sou sua enorme fã, enorme fã. Nunca vou esquecer tudo que a gente viveu. E louca para viver mais coisas com você. Te amo. Existia uma expectativa do público que vai acontecer essa noite, né? Porque era uma coisa assim maluca, vocês duas. Não, e é impressionante, eu falo impressionante como duas personagens que se odiavam tanto, a gente se gostar tanto na vida, né? E eu não conhecia a Adriana, nunca tinha trabalhado com ela, e acho que a conexão foi muito forte, assim, desde o início, sabe? E era importantíssimo que fosse nessa história. São duas personagens totalmente dependentes ali. Então, para mim foi um prazer fazer essa novela com ela. Claro, assim como todos os outros atores, mas como a gente contracenava e tinha essas cenas, né, que ficaram antológicas, assim, juntas, a gente se divertia muito em cena, muito. E a gente tinha muita liberdade para essa agressão, né? Para poder jogar em cena, para poder criar essas personagens tão opostas e ao mesmo tempo tão complementares. E contracenar com ela era uma alegria, assim, sempre. Sempre, era uma diversão e a gente muito juntas, também muito unidas, numa novela que não era fácil, porque novela você grava muita coisa, né? Você tem muitas cenas, muito texto, então você tem que encontrar parceiros fortes ali para estarem do seu lado. Vamos falar mais um pouco de cinema, Débora. No seu primeiro longa-metragem foi o Dois Perdidos numa Noite Suja, que é uma adaptação de uma peça teatral do Plínio Marcos, e você fazia uma garota que no texto, originalmente, era um homem. Fala um pouco sobre esse trabalho. Esse trabalho foi também, assim, um desses outros trabalhos que eu não sei de onde eu tirei essa personagem, sabe? Eu lembro que quando eu fiz o teste, eu li o teste e a personagem era completamente... Ela era desbocada, ela tinha uma situação onde ela vivia numa situação limítrofe ali, vivia nas ruas, falava inglês, dançava e cantava rap. E eu li aquilo e falei, tá, vou fazer esse teste, eu fiz. E eu lembro, eu acho que a gente jovem é mais inconsequente, mas eu lembro que o jeito que eu fiz o teste foi mais ou menos o jeito que eu fiz a personagem. Então, eu enxerguei ali aquela personagem e fui. Então, tem algumas coisas na juventude, quando a gente começa a fazer, começa a trabalhar, que elas vêm de uma forma muito intuitiva, né? Depois, acho que também, claro, que a atuação tem muitos aspectos onde ela é intuitiva, mas nesse lugar, assim, eu lembro que esses personagens que eu fiz muito jovem e eram personagens difíceis, eles meio que batiam em mim e caíam ali e se encaixavam de alguma forma. E foi maravilhoso, porque a gente teve uma experiência nesse filme, foi o primeiro longa que eu fiz, e a gente foi filmar fora do país. A gente filmou Brasil e Nova York, mas como se ele fosse passado todo em Nova York. E para mim isso era muito, muito mágico também, porque o cinema também é uma das grandes paixões do meu pai. E eu lembro que muitos filmes que meu pai me mostrava se passavam em Nova York. Então, de repente, foi a primeira vez que eu fui para Nova York, me ver naqueles cenários,
filmando, fazendo cinema, com uma equipe reduzida e maravilhosa, né? Um filme dirigido pelo Zé Joffre, com Roberto Bontempo, assim, era um filme de 2 atores só em cena, um filme que vinha do teatro também, isso para mim muito interessante. Depois eu fiz outro filme também, né, que baseado numa peça de teatro. Isso para mim era muito forte e foi uma experiência muito mágica. Eu lembro também que aconteceu uma coisa muito louca durante as filmagens e forte, né, muito marcante. A gente filmava o filme ele é passado no inverno com flashbacks do verão. Então a gente foi para Nova York no verão. A gente filmou no verão, com a cidade linda e efervescente, linda, e as pessoas na rua. E a gente voltou para o Brasil, filmamos tudo que era filmado no Brasil, que era no estúdio, e a gente ia voltar no inverno. Durante esse meio tempo, aconteceu a história das Torres Gêmeas. Então, o filme ele ficou muito marcado na história, né? Assim, com uma data muito marcante, porque a gente tem o filme se passando no inverno, a gente passando pelo lugar ali, pelo Ground Zero, por onde as torres tinham caído, e acabou incorporando isso no filme, e com os flashbacks do verão, onde a gente está passeando, e o skyline da cidade. Então, foi algo muito marcante, assim. Foi uma experiência muito forte para mim, acho que por isso também, e pela intensidade do texto, do filme, por essa mudança de personagem, né? Um personagem que ganhava a vida como um menino em Nova York, o roteiro do Paulo Halme, essa questão também era muito interessante para a personagem. Aí no seu último filme, Depois a Louca Sou Eu, baseado no livro da Tati Bernardi, você interpreta uma garota que tem uma síndrome de ansiedade. Como é que foi? Você bateu o texto logo de cara também? Você se reconheceu em algum Totalmente. momento? Reconheci totalmente, principalmente agora. Cada vez eu reconheço mais, que durante a pandemia a gente está vivendo nesse eterno... E é uma personagem também de identificação. É outra experiência que eu tenho sentido uma identificação grande no público, em relação a essa personagem, as histórias que ela vive. Isso também me causa uma alegria enorme, assim. Era uma personagem que a história era vista através do humor, mas eu tinha uma certa dificuldade a princípio de pensar essa personagem como uma personagem que eu tinha que fazer graça, né? Porque eu não sou diferente da minha irmã da Cíntia, eu tenho mais dificuldade, eu acho, com comédia. Então eu não consigo pensar acho que nem os atores que fazem, porque eles são gênios, né? Eles não fazem comédia pensando em fazer graça, eles já são engraçados. Então, como eu sempre achei que eu não fosse engraçada, eu tinha que ir por outros caminhos. Talvez pelo caminho do absurdo, pelo caminho da transgressão. Então a personagem da Dani foi isso, assim, e foi uma outra personagem também de muita identificação. Acho porque eu já tive casos e já passei por casos de ansiedade também, me identifico com a história dela, com o despudor que ela tem em falar. Isso eu acho muito lindo, né? O despudor de se falar sobre um assunto difícil. E você se identificou tanto que até levou uma websérie aí para as redes sociais, né, Débora? Foi assim, né? Porque durante a gente ia lançar o filme e a gente se viu nessa situação da pandemia, e o filme a gente já divulgando e muito animados para lançar. E aí eu falei com a Júlia, vamos tentar fazer alguma coisa? Eu, na verdade, até então, depois comecei a usar melhor, mas até então não entendia muito qual era o sentido das redes sociais. Eu sempre tive um pouco de vergonha, não sabia como usar, acho que eu venho de outra geração, né? Então, eu vim aprendendo, mas sempre me sinto meio ridícula, colocando uma foto, falando alguma coisa. E foi uma forma de aprender um pouco a usar esse lugar, fazendo essa personagem. Depois eu tive uma outra experiência também nas redes sociais, que foi com um grupo que a gente criou chamado Cara Palavra, que falava sobre textos e poesia. Mas no caso da personagem da Dani, foi também muito interessante fazer uma personagem do cinema deslocada do cinema, em outro lugar. E aí eu tinha que fazer tudo em casa, sozinha, arrumar cenário, figurino, claro que com a orientação
de todos que estavam envolvidos, mas não era fácil, era um trabalhão. É um desafio. Agora, Débora, a gente está curioso em saber o que é que muda no dia a dia e no humor de uma atriz, dependendo de qual personagem ela está representando no momento. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco e a gente volta já com Persona. Voltamos com Persona. Hoje o nosso bate-papo é com a Débora Falabella, mas vamos voltar ao teatro. Você tem uma grande preocupação de montar bons textos, sempre de grandes autores, né? Você montou, por exemplo, Noites Brancas, de Dostoiévski, A Serpente, de Nelson Rodrigues, Contrações, de Mike Bartlett. Como é o teu processo de escolha desses textos? Ele não acontece sozinho, né? Ele acontece junto com a companhia. Ano passado, a gente fez 15 anos de Grupo 3. A gente tem essa companhia que foi fundada aqui em São Paulo, com A Serpente, com esse primeiro texto que a gente apresentou. A companhia sou eu, Yara de Novaes e Gabriel Paiva. Somos mineiros, moramos todos em São Paulo. Mas a gente vai escolhendo esses textos de uma forma... uma coisa vai chegando à outra. Assim, por exemplo, no caso do Mike Bartlett, a gente conheceu esse autor inglês com Contrações. E quando a gente conheceu, a gente ficou muito impressionado com a obra dele. Então, a gente leu muita coisa sobre ele e a gente leu esse outro texto, que foi o espetáculo que a gente montou em seguida, que foi Love, Love, Love. Então, muitas vezes uma coisa leva a outra, né? No caso, por exemplo, do espetáculo do Murilo Rubião, era um contista mineiro que a gente gostava e que a gente tinha interesse. Tinha uma história tão interessante, né? Uma pessoa que escreveu 33 contos na vida, assim, e era um cara tão engraçado, tão interessante. Os textos dele têm um humor tão absurdo. E a gente adaptou esse texto. Então, a gente vai pesquisando e como a companhia são só 3 pessoas, ela acaba tendo um pouco essa liberdade também na escolha dos textos e da direção. A gente convida diretores também, a gente dirige no próprio grupo. A Yara dirigiu alguns espetáculos, o Gabriel Paiva dirigiu esse outro. Então, é um grupo com uma liberdade assim, nessas escolhas, mas que a gente acaba sempre escolhendo junto, sugerindo, buscando, procurando. Mas sempre são textos que... é sempre muito ligado ao texto. O nosso processo ele parte muito do texto. Quem será dos seus 2 companheiros que mandou um depoimento agora? Eu conheci a Débora no final da década de 90, ainda em Belo Horizonte. A gente trabalhava na companhia da Yara de Novaes, com quem temos uma companhia agora há 15 anos. Nós formamos o Grupo 3 de Teatro quando nos mudamos para São Paulo, os 3. E de lá para cá, talvez eu seja a pessoa que mais assistiu a Débora em cena. Às vezes a mesma peça, centenas de vezes. Ela é uma atriz que não tem uma apresentação que você assista que não seja melhor do que a anterior. E eu tive a alegria de que no último espetáculo da companhia eu a dirigi. E ela é a atriz dos sonhos de qualquer diretor. Além de muita proposta, além de muita criatividade, de todo o talento, ser uma atriz que não se limita a nada. E ela faz da sua proposta muito mais do que aquilo que você imaginava. Ela não titubeia, ela entra naquela ideia e ela potencializa ao máximo aquilo e executa de uma maneira inesperada. Então é um sonho trabalhar com uma artista dessa magnitude. É um show de talento, é uma explosão de talento no palco. Ela nunca deixou de me impressionar, mesmo assistindo durante todas essas montagens e todos esses trabalhos. O Gabriel, ele fez a direção desse espetáculo agora, né? Ele estava falando isso. E ele dirigiu, era um texto muito feminino. Um texto que fala sobre estupro, sobre violência. E ele pegou para dirigir esse texto. E ele falando a gente tinha isso muito forte na gente, porque somos mulheres, eu e a Yara. E, ao mesmo tempo, a gente é muito amigo. Foi o primeiro texto que ele nos dirigiu.
ele falou tudo isso, mas eu fico imaginando assim, como deve ter sido difícil para ele, porque ele falou isso, Débora, atriz é sonho de todo diretor, mas quando você está sendo dirigido por uma pessoa que é praticamente seu irmão, e você tem muita intimidade, você acaba tendo um tipo de liberdade que talvez você não tivesse, né, numa outra situação. Então, eu imagino como tenha sido difícil também para ele, assim, porque a gente discutia muito, a gente, às vezes, discordava muito, e ele seguiu e foi firme na sua proposta, na sua encenação. Foi muito lindo, assim, por mais que a gente teve várias questões durante o ensaio, foi difícil, porque trabalhar em grupo não é fácil, mas foi muito lindo, é um trabalho que eu acho tão importante, assim, ele ter dirigido, né, um trabalho feminino, mas que ele pegou para si e dirigiu, eu acho muito, muito bonito, assim, e foi a primeira direção dele no grupo. Isso também deve ter sido para ele difícil, mas foi muito importante para ele. Eu adoro, assim, são os meus dois grandes amigos e parceiros de trabalho, assim, de vida, né, ele e Yara. Aliás, Yara, a gente vai ouvir umas palavras de Yara de Novaes, que eu acho que é a sua maior parceira no teatro. Vamos lá? É um prazer falar da Debinha aqui, porque ela é uma mulher que realmente precisa ser celebrada, como ser humano e como profissional. Ter a Débora na vida é um presente, eu sigo aprendendo com ela desde que eu a conheci, sobre o trabalho dela, todo mundo sabe, né? É um trabalho maravilhoso, também exemplar. A Débora é uma artista disciplinada, inventiva, ousada, multitalentosa, uma capacidade técnica impressionante. Além disso, ela é uma mulher que ama a arte. Ser artista é também ter um posicionamento diante da vida. Em nenhum momento ela deixou de dizer aquilo que ela acredita. Ela nunca corrompeu realmente seus valores por causa de nada. E isso está evidente no seu trabalho. Eu a admiro demais, 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 a sua sinceridade. Em nenhum momento, nesses anos todos, eu pude ver uma nesga de falsidade ou de simulação. Ela é papo reto. Quando ela não tem o que falar, ela fica em silêncio. Ela é papo reto. Eu te amo, Debinha, e desejo a você tudo de bom no mundo. Você é muito merecedora, meu amor. Muito merecedora. Espero viver com você ainda muitos anos. Te amo. A Yara é uma grande referência, né? Assim, a primeira vez que eu fiquei muito impressionada de ver uma atriz no palco foi quando eu assisti um espetáculo dela e de um outro ator, companheiro de cena meu também, mineiro, chamado Luiz Arthur. Eles faziam um espetáculo Mão na Luva. E eu fiquei impressionadíssima com os dois em cena. Assim. Depois pude assistir uma montagem do Beijo no Asfalto com a Yara, onde ela fazia a Dália. E ela ela devia ter... já devia ter uns 30 e tantos anos, quase 40 anos, e ela fazia uma adolescente. E aquilo, para mim, assim, uma mulher poder, a gente acreditar que aquela mulher podia fazer uma adolescente, e como o jeito que ela fazia, como ela, o magnetismo que ela causava, era muito lindo, assim. E depois ela começou a me dirigir no teatro, né? Assim, ela fez um espetáculo chamado Noites Brancas, que ela me dirigiu, que ainda não era da companhia, e depois, na companhia, ela me dirigiu em alguns espetáculos, e a Yara ela é muito parceira, assim, para vários trabalhos, eu peço ajuda, eu peço uma ajuda, peço para ela fazer a minha preparação, assim, ela é uma pessoa muito importante para mim, assim, a minha grande, claro que toda a minha família, mas ela é a minha grande referência e exemplo de artista que eu quero seguir, assim, é uma grande atriz, grande diretora, grande artista e papo retíssimo também. Agora, Débora, você se sai muito bem tanto em papéis dramáticos como cômicos, você mesma já percebeu isso, descobriu isso, né? Mas existe alguma diferença assim no dia a dia da atriz, quando você fica, por exemplo, 7, 8 meses num papel cômico, ou 7, 8 meses num papel dramático? O que isso muda na sua vida privada, particular?
O cômico a gente se diverte mais, né? Pra falar a verdade. Eu adoraria fazer mais coisas assim, porque realmente os outros trabalhos, assim, quando tem uma carga muito, muito pesada da personagem, tem questões muito difíceis, não é uma coisa fácil, porque a gente já tem isso na nossa vida, né? Então, não é. Eu adoro fazer personagens dramáticas, mas eu acho que claro que a gente tem um desgaste. Também, cada vez mais, a gente vai aprendendo a lidar de uma outra forma com as personagens, mas mesmo assim fica um pouco na gente essa energia do trabalho. No caso, por exemplo, desse filme que mesmo do Depois a Louca Sou Eu, que tratava de uma questão que era difícil, que é uma questão séria, mas a personagem lidava com humor, eu tinha uma grande alegria em fazer, uma grande alegria em representar. Nos outros eu tenho também, eu adoro gravar, adoro trabalhar, adoro set, mas tem personagens que são muito pesados, né? Que a gente acaba ficando um pouco com ele no corpo, a gente na hora de fazer a cena não tem como isso sair do nosso corpo totalmente. Então é um pouco mais difícil mesmo você fazer uma novela onde você passa, por exemplo, 8 meses fazendo uma personagem assim. A gente precisa achar maneiras e mecanismos de desligar. E depois desse recesso forçado aí de 2020, 2021, que mudanças que você nota em você? O que você prioriza hoje? Primeiro que eu acho que a gente ter ficado em casa e ter trabalhado de casa com tão pouco contato com o outro me fez ver como é importante esse contato. Assim, eu lembro que eu fiquei a gente ficou um ano, né, durante a pandemia. Eu fiquei um ano trabalhando de casa, fiz alguns projetos online através da tela. Sentia muita falta, eu ensaiei um espetáculo chamado Cara Palavra, que era um espetáculo de poesia, que eu até gravava no teatro, mas eu estava separada de todas as outras atrizes. E a gente ensaiava, o Pedro Brício, o diretor, ele dirigia através do Zoom, a gente ensaiava pelo Zoom. E era muito diferente, assim, você chegar em casa depois de um dia de ensaio e você passar 6 horas ensaiando através de uma tela, assim. Parecia que o cansaço era só mental, sabe? Você não tinha um cansaço do corpo, você não tinha um cansaço do contato físico, mas ao mesmo tempo prazer. Então, eu acho que eu tenho dado muito valor. Assim, eu voltei a gravar, eu fiz um filme no final do ano passado, na Argentina, onde eu pude ter contato com uma equipe. Então, eu tenho dado, agora voltando a gravar a série, muito valor a esses encontros, ao encontro que a gente tem no set, a troca que a gente tem com as pessoas da equipe, como estar no set com outro ator, você poder olhar no olho dele de verdade, você poder estar perto das pessoas que constroem aquilo. Eu tive uma enorme dificuldade para fazer os espetáculos online, porque a gente tinha que fazer o trabalho de uma equipe inteira, então a gente chega no set, já está tudo pronto para você simplesmente atuar. E durante esse período de isolamento, a gente teve que fazer tudo. Foi um aprendizado, foi divertido, foi bom também para me arriscar em outros lugares, mas como a gente sai dando valor, né, como a gente vai sair dando valor ao humano mesmo, as pessoas que estão à sua volta, que trabalham com você, como isso faz falta. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente queria agradecer muito a você por esse papo reto que você teve aqui com a gente, no Persona. Retíssimo, né? Retíssimo. Obrigada, Débora. Muito sucesso para você. Foi um prazer te receber. Prazer foi meu, gente. Foi uma alegria, uma delícia participar desse programa, ver tantas pessoas falando de forma tão carinhosa também sobre o nosso trabalho, a gente poder relembrar também a trajetória é sempre importante. E para mim foi um prazer, eu adoro o programa, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Obrigado, Débora. Obrigado a todos e até o próximo Persona. A gente volta domingo que vem. Até lá. Gente, obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigada. Vamos fazer uma foto, gente. A gente costuma fazer uma foto no final. Aí perto. Pode ser? Ai. Aqui, junto com você. Opa. Eita. Otília. Hoje é dia, né? Tirar aquela foto. Peraí. Deixa eu esconder esse fiozinho. Dá pra ficar mais pertinho. Aqui. Ah, não, mas a gente tá fora da luz. Eu queria essa foto. A gente manda pra você. Aonde que a gente fica na luz? Aqui?
Aqui, só que ela tem que aparecer. Ela está aparecendo? A convidada tem que aparecer, né?